A poesia, quando chega, não respeita nada, nem pai, nem mãe. Quando ela chega de qualquer de seus abismos, desconhece o Estado e a sociedade civil, infringe o código de águas, relincha como puta nova em frente ao Palácio da Alvorada. E só depois se considera. Beija nos olhos os que ganham mal, embala no colo os que têm sede de felicidade e de justiça e promete incendiar o país. Bem-vindos ao Beijo Barbaro, a gente vai falar sobre Na Vertigem do Dia, do Ferreira Goulart. Eu queria começar lendo um trechinho do prefácio. Como vocês já devem saber, se estiverem acompanhando aqui os meus vídeos de poesia do Ferreira Goulart especificamente, eu já fiz 2 esse ano, Poema Sujo e Na Luta Corporal. E eu tô lendo nessas edições aqui da companhia, que eu tô gostando bastante, porque além de serem bem bonitinhas de colocar na estante, né, tem tanto o corte quanto a lombadinha colorida, tem a capa combinando. Eles também trazem um conteúdo bem bacana de prefácios e pós-fácios. E esse aqui em especial foi bem bacana, que foi feito pelo Alcides Vilaça. Ele diz assim, ó, aqui na página 13. Na Vertigem do Dia, de 1980, volume que se segue ao Poema Sujo, centraliza-se na produção literária de Goulart como um momento de maturação do já feito e um prenúncio de tonalidades que se acentuarão nos livros seguintes. O título é, já de si, coerente com a trajetória de um poeta para quem a poesia que conta é a que nasce de cada espanto, de cada súbita epifania. A vertigem está no atropelo das coisas, das personagens inspiradoras, dos ritmos metropolitanos, dos fatos incontroláveis, da memória, dos valores em combate dentro do sujeito. E seduz pela vida que expande e pela forma que de seu caos reclama o poeta. A este importa que continuem ativos os barulhos, as muitas vozes, a emergência da vida que se dá em alguma parte alguma, este lugar poético onde definido e a definir se encontram. Então, o que acontece? Este livro aqui vem logo depois da grande obra-prima do Goulart, que é o Poema Sujo. E se eu pudesse voltar no tempo, eu teria lido ele antes de Poema Sujo, porque é exatamente o que o Vilaça comenta aqui. É uma poesia que o Goulart conseguiu amadurecer anteriormente e que ele prossegue aqui com o seu projeto literário. Então, é uma poesia muito bem escrita, é uma poesia que a gente gosta, mas eu acho que de alguma forma não tem as surpresas que a gente está acostumado a ver tanto na obra do Ferreira Goulart, porque ele está assentando. O Poema Sujo foi um poema catártico, um poema que ele escreveu todo e depois voltou e organizou e colocou de jeito assim no papel, mas era um poema único, de muitas páginas. E aqui ele transforma toda essa maestria, esse jeito dele de escrever, essa saudade do Brasil, essa forma que ele encontrou, meio neoconcretista já, e ele coloca em poemas mais curtos. Alguns poemas até têm 4, 5 páginas, né? São divididos em capítulos, assim como o Poema Sujo. Mas me parece uma fase de transição que, feliz ou infelizmente, acaba sendo um pouco mais monótona para quem tá acostumado com essas mudanças e com essas buscas do Goulart que emocionam tanto. Mas ainda assim, são poesias políticas e são poesias que vão tratar da realidade daquele momento do Brasil, daquele momento principalmente da vida do Goulart, né? Porque é preciso lembrar que apesar de ser já 1980, é quase final da ditadura ali, né? Faltam 5 anos ainda para que o governo golpista caia, mas ainda assim é um momento difícil, né? Ainda mais para quem já vinha sendo perseguido desde tempos menos brandos. E o que eu achei muito bacana também é que tem um poema aqui que chama Traduzir-se, e que o Vilaça coloca como uma chave de leitura para todo o livro. Eu achei isso muito interessante. Para quem não sabe o que é uma chave de leitura, digamos assim, é uma explicação do livro, é um jeito de interpretá-lo, né? De um jeito bem simples falando. E eu achei isso muito interessante, ele conseguir encontrar, assim, esse poema dentro da obra e trazer pra gente, porque ele faz uma análise. Então ele traz trechos desse poema e ele analisa elas pra gente. Tô pegando aqui na página 30 ao Traduzir-se. Então, Traduzir-se é assim, ó. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão.
Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? E o porquê? O que é muito interessante aqui nesse poema, e que o Vilaça fala no prefácio e eu notei em todo o livro, é o quanto o Goulart usa essa questão do espelhamento em toda a obra. O tempo todo ele joga com duplos, ele joga com olhar-se no espelho, ele joga com quem sou eu dentro, quem sou eu fora. Então é muito interessante como ele utiliza esse recurso externo, que é o espelho, para fazer uma reflexão que é interna. E isso durante todo o livro. Porque muitas vezes a gente vê que um sentimento mais melancólico, mais triste, mais pessoal, acaba se deparando com uma situação de alegria, uma situação coletiva, muitas vezes, sabe? Então, é esse contraponto que ele vai fazendo durante todo o livro. E, de certa forma, é um contraponto que a gente já via em Poema Sujo também, né? O Goulart é o tipo de pessoa que ele preza muito pela estética, pela forma, mas ele surpreende no conteúdo, né? Então ele tá todo manobrando o que ele tá fazendo, todas as palavras nos lugares certos, o neoconcretismo que ele usa para definir onde as palavras vão ficar dispostas naquele papel. Ele meio que manda na nossa leitura, né? Pelo jeito como ele dispõe das palavras, mas ao mesmo tempo ele tem uma questão tão sentimental e tão espontânea na poesia dele que acaba sendo uma apresentação de dois opostos com uma organicidade muito grande. Eu acho isso incrível no Ferreira Goulart. E aí eu vou ler um poema aqui pra terminar, porque é um poema que eu acho que é um poema que de alguma forma me lembra muito agora esse momento do país, né? Um momento político em que a gente não tá muito contente, mas eu gostei dele, assim. Foi um dos poemas que eu saí mais pensando nele, assim, do livro. Então eu queria terminar com ele. Vou pedir pra vocês, se gostaram do vídeo, darem seus likes, ou se derem seus dislikes se não gostaram. Me digam por que não gostaram, se derem o dislike. Se puderem, vai aparecer aqui uma fotinho com o meu rosto. Cliquem ali, se inscrevam no canal pra receber mais vídeos que eu produzo aqui. E eu vou terminar lendo pra vocês esse poema que tá na página 74 dessa edição e chama Digo Sim. Poderia dizer que a vida é bela, e muito, e que a revolução caminha com pés de flor nos campos de meu país, com pés de borracha nas grandes cidades brasileiras, e que meu coração é um sol de esperanças entre pulmões e nuvens. Poderia dizer que meu povo é uma festa só na voz de Clara Nunes, no rodar das cabrochas no carnaval da avenida, mas não. O poeta mente. A vida nós a amassamos em sangue e samba, enquanto gira inteira a noite sobre a pátria desigual. A vida nós a fazemos nossa, alegre e triste, cantando em meio à fome e dizendo sim, em meio à violência e à solidão, dizendo sim, pelo espanto da beleza, pela flama de Teresa, pelo meu filho perdido neste vasto continente, por Vianinha ferido, pelo nosso irmão caído, pelo amor e o que ele nega, pelo que dá e que cega, pelo que virá enfim. Não digo que a vida é bela, tampouco me nego a ela. Digo sim.